agora, hein? 6 e 18, afinal de contas. No material que a Justiça encaminhou para a Procuradoria Regional Eleitoral, oriundo daquele sigilo de justiça da Torre de Babel. Existem ou não os tais decantados áudios, gravações, com as vozes de Edivaldo Nogueira e o dono da torre. Agora, na sua tela. Olha, Gilmar Carvalho, nós estamos aqui na Procuradoria Regional Eleitoral, aqui na mesa, mostra aqui. Olha, essa documentação foi enviada pelo cartório da terceira vara criminal para a doutora Eunice. É a gravação da suposta conversa entre o prefeito e o dono da torre? Na verdade, aqui é todo o inquérito policial que embasou a investigação sobre aquela fraude à licitação na contratação para a empresa de lixo. Então, dentro dele deve ter toda a investigação que a Deltap fez, além dos áudios. Mas eu não abri ainda, como vocês viram, estão lacrados ainda não foram, não abri, ainda não mexi nesse processo. Qual é o seu prazo para a senhora abrir esse material? Olha, eu tenho ainda comigo alguns processos de cassação de registro da eleição de 2016, referentes a prefeitos ou vereadores, e tem que ser dado prioridade, tanto pelo caso em si, como porque eles chegaram antes desse caso aqui. Existem outros processos que chegaram antes, mas que não é de cassação, que eu vou deixar eles um pouco para trabalhar nesse processo. Mas antes desses processos de cassação de registro que já chegaram, eu não posso pegar nisso. Então, mais uns 15 dias eu começar a analisar. Não tenho prazo para terminar, porque eu não sei o tamanho, o volume de provas e documentos que tem nesse inquérito. Mas nesse documento que a doutora Valéria mandou, ela mandou a decupagem ou mandou o áudio? Eu não sei, eu não abri. Deve ter, não, tem que vir o áudio, pode até vir da gravação, mas os áudios eles têm que vir íntegros. Com a decupagem? Ou não, com a decupagem ou não, não é relevante. O relevante é vir o áudio. Agora, senhora, além disso aí, qual vai ser o próximo passo? Depois de tomar conhecimento de todo o conteúdo disso aí? Tomando conhecimento, nós vamos verificar se há necessidade de complementação das provas, porque as pessoas podem estranhar, já foi feita uma denúncia pelo Ministério Público do Estado, e por que o Ministério Público Eleitoral não faz a mesma denúncia? É porque esse inquérito ele investigou crime diferente, ele investigou uma fraude à licitação e desvio de verbas. Nós estamos aqui investigando o Caixa 2, que então é diferente. Pode estar comprovado o crime da fraude à licitação, mas pode não estar comprovado, eu não ter elementos ainda para fazer uma denúncia pelo Caixa 2. Eu só vou saber isso quando eu abrir o processo. Eu abrir os documentos, ouvir, analisar tudo que chegou, ouvir os áudios. Gilmar, a expectativa é tanto dela quanto nossa, não é? O que vem aqui dentro desse envelope. Está pesado, doutor? Está pesado, aqui deve ter uns 6 a 8 CDs, mais ou menos. Muita coisa. Hein? Deve ter muita coisa para ser analisada, sim. A senhora vai parar um pouco de ouvir música, vai ouvir esses CDs. Exatamente. Não, e as pessoas acham, é bom esclarecer, que a gente não tem só essa demanda. Então, as pessoas acham que eu só cheguei agora e tenho só essa demanda. Eu não tenho só essa demanda. Então, nesse decorrer de processo, a gente vai trabalhando com os processos, mas eu tenho que sair para fazer sessões, audiências. Tem outros processos que vão chegando com prazo, processos judiciais que vão chegando com prazo e que a gente tem que cumprir. Então, não é pegar daqui a 15 dias e só fazer esse processo, não. Aqui, durante um dia, a gente trabalha com 30, quase 40 processos diferentes num dia só. Bom, já que o envelope está fechado, a gente não vai poder ver nada. Vamos voltar ao início da entrevista, quando a senhora falou que tinha outras demandas, a questão das cassações. Tem alguma novidade para a gente? Não, as cassações, elas estão correndo, algumas ações. Hoje, acho que no Tribunal Regional Eleitoral tem processo, inclusive, que pede cassação. Não me pergunte quem é, porque eu não sei. Eu tenho comigo mais 3 processos ainda terminando de ser analisados, para depois pregar esse. Eu realmente, quando eu analiso um processo, eu só vejo quem são os réus e qual é o município, por conta para verificar se tem algum impedimento ou suspeição. Depois, se você me perguntar qual é o município, eu não sei, quem são os réus, eu não sei. Então, eu estou analisando essas pessoas, são prefeitos, eu ainda tenho candidatos a prefeitos e vereadores eleitos com pedido de cassação, terminando de fazer o nosso parecer para encaminhar para o TRE, mas no TRE existe já uma quantidade razoável de processos para serem julgados sobre esses casos. Pedido de cassação? Pedido de cassação, de vereadores e prefeitos. Basicamente, quase todos os casos é por compra de votos. Compra de voto? Quase todos esses casos que nós temos lá é o abuso de poder político ou econômico ou a compra de voto. Tem gente importante? Ciro? Você poderia citar alguns nomes? Eu não lembro, assim, não, daqueles prefeitos assim, eventualmente mais conhecidos, para ele da eleição de 2016, eu não me recordo se tenha. Pode ser que tenha processo, inclusive, que ainda estejam, que não tenham chegado ainda.
São prefeitos e vereadores de interior, mas muito, assim, pelo nome, poucos eu conhecia pelo nome. E agora também é difícil de me recordar. Tá bom, doutora Ionissa, desejar boa sorte, que a senhora vai ter muito trabalho pela frente. Obrigada, sim, com certeza. Mas esse é o meu papel. Eu estou aqui para fazer isso, para ter muito trabalho mesmo. Tá bom, reiterando, boa sorte para a senhora. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E esses áudios têm ou não têm a voz do atual prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira? Do então candidato a prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, porque foi muito estardalhaço, foi muita propaganda que foi feita, né? Em torno da propaganda, em torno da operação, Torre de Babel, de que, segundo o que foi divulgado, fartamente divulgado, e a culpa não é da imprensa, Edivaldo, às vésperas do segundo turno da eleição para a prefeitura de Aracaju, em 2016, em que ele perdia, mas ganhava, perdia para Valadares Filho, de que teria aparecido a voz dele em contato com José Antônio, o dono da Torres Empreendimentos. Uma coisa é clara, o COAF já disse claramente que a Torres, às vésperas da eleição em Aracaju, sacou 4 milhões de reais. Agora a dúvida é, nesses CDs que recebeu então a doutora Eunice Dantas da Justiça Sergipana, se nesses CDs tem diálogos ou não entre Edivaldo Nogueira e José Antônio da Torre. Entre Zé Antônio, dono da Torre, e o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, então candidato à prefeitura. Edivaldo me concedeu uma entrevista recentemente na Mix FM e disse: pode abrir o que quiser, que não tem minha voz em gravação nenhuma. Segundo ele, pode abrir o que quiser, que não tem gravação nenhuma com a minha voz. Disse Edivaldo Nogueira que não negociou nada, que não pediu dinheiro à Torre para a sua campanha eleitoral, principalmente nesse montante aí de 4 milhões de reais. Então, qual é a verdade? Você vai saber no decorrer do tempo. Tenha calma, senão você vai ter um custo-pio. A procuradora, ela é inteligente, é uma pessoa extremamente responsável, tanto que você viu na matéria gravada hoje por Douglas Magalhães para esse programa, que ela evitou falar em nomes muitas vezes, exatamente isso, não para cobertar, mas para não ser irresponsável, para não ser injusta, porque há muito processo aí que está correndo ainda, enfim, é preciso aguardar. E este programa e a TV Atalaia não abrem mão de conhecer a verdade. Vou repetir, este programa, a TV Atalaia, o Jornal do Estado, os seus jornais não abrem mão de conhecer a verdade. Afinal de contas, o então candidato a prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, ele travou conversa ou não com o dono da Torre, o senhor José Antônio. Ele pediu ou não dinheiro às vésperas da eleição. Os 4 milhões de reais da Torre, sacados às vésperas do segundo turno da eleição para a prefeitura de Aracaju, em 2016. Foram para onde? Foram para pagar dívidas normais da empresa, foram para a campanha eleitoral, se configurou um caixa 2 da campanha de Edivaldo ou não, você vai saber logo logo.